Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mineração de Cabo a Rabo. Nosso tema de hoje será pelotização. A pelotização é um processo encantador que transforma minério de ferro bruto em pellets, pequenas esferas uniformes carregadas com promessas de infinitas possibilidades. É como uma alquimia moderna, uma dança complexa entre ciência e natureza, que molda a substância primordial da Terra em uma forma maleável, repleta de potencial. Ao adentrar nesse universo, somos recebidos pelo calor das fornalhas, pelo crepitar das chamas e pelo aroma peculiar da fusão. A pelotização é um processo que transcende a mera transformação do minério de ferro em uma forma mais manejável. Ela representa a capacidade humana de transformar o mundo ao seu redor, de tomar os recursos brutos que a natureza nos oferece e convertê-los em algo útil e valioso. É uma lição para nossas vidas, um lembrete de que, por mais duros que sejam os desafios, podemos encontrar uma maneira de superá-los e criar algo belo no processo. A pelotização é uma verdadeira obra de arte. Assim como um poeta molda palavras em versos, os pelotizadores moldam o ferro em pelotas. Os operadores são como artistas dedicados a dominar essa arte e a criar beleza a partir do caos. Espero ter despertado em você a mesma fascinação que sinto pela pelotização. E dito isso, meus amigos e minhas amigas, bora para a aula que nós temos muita coisa para aprender sobre pelotização. A tecnologia do processo de pelotização envolve 4 etapas de produção de pelotas de minério de ferro. E quais são essas 4 etapas? A primeira delas é a preparação da matéria-prima. A segunda, a formação de esferas ou pelotas verdes. Vou explicar por que verdes. Não é que elas ficam verdinhas, não. Endurecimento das pelotas. E a última etapa é o resfriamento, armazenagem e transporte das pelotas. Tá? Então aí você tem uma imagem aí maravilhosa de uma pilha de pellets aí, já prontas para ser embarcadas ou já prontas para serem processadas. E a preparação da matéria-prima. Como é que ela é feita, cara? Ela é feita da seguinte forma: no processo de pelotização, o concentrado de minério de ferro proveniente da planta de beneficiamento é seco e aquecido a cerca de 120 graus. O material seco é alimentado ao moer de bolas para moagem. Para a produção das pelotas é necessário um concentrado moído com tamanho de 80% menor do que 45 micrômetros, ou seja, 80% de todo o material a ser processado ali tem que estar abaixo de 0,045 milímetros e um teor de umidade em torno de 9%. Vai junto aí também o quê? Um agente aglutinante que é adicionado ao concentrado, né? E esse agente normalmente é a bentonita. Ela nada mais é do que um mineral constituído essencialmente por argilominerais do grupo das esmectitas e origina-se mais frequentemente das alterações de cinzas vulcânicas, que é misturado em um misturador de alta intensidade. A formação de esferas ou pelotas verdes. Agora nós vamos entender por que se fala pelotas verdes, tá? Aquelas ficam verdinhas. As pelotas verdes são preparadas em um tambor de esferamento ou em um disco pelletizador com faixa de tamanho de 8 a 16 milímetros. O disco pelletizador é uma bandeja inclinada com diâmetro de 5 a 7,5 metros, girando em torno de 6 a 8 RPM, com uma inclinação de aproximadamente 45 graus. É preferido para a produção de pelotas verdes de qualidade o quê? Pela facilidade de controle da operação com o mínimo de espaço ocupado. A mistura pré-umedecida é alimentada no disco em uma taxa controlada, né? Então, no disco, esse material se coagula e, devido ao movimento rotativo contínuo, forma nódulos, que nada mais são do que as pelotas, né? Os finos do minério
são elevados até que a fricção seja superada pela gravidade e o material role para o fundo do disco. Essa ação de rolamento primeiro forma pequenos grânulos chamados de sementes. O crescimento ocorre nas revoluções subsequentes do disco, com a adição de mais alimentação e a colisão entre pequenas pelotas. Então aí está a imagem do disco, tá? Como ele é, a inclinação dele, 45 graus, podendo chegar a 47 graus, e nós estamos vendo a parte traseira do disco e à direita aí vocês podem ver o que é a parte dianteira do disco em processamento, né, de pelotização, criando as pelotinhas verdes. Por que elas são verdes? À medida que elas crescem, elas migram para a periferia e para o topo da cama do disco, até transbordarem pela borda. O controle do crescimento é feito pela pequena quantidade de água que é borrifada no disco e pelo ajuste na velocidade de rotação. Como essas pelotas ainda não possuem a resistência necessária, são chamadas de pelotas verdes. Ainda não amadureceram. Na hora de passar pelo calor da fornalha, aí elas estão maduras, vão deixar de ser chamadas de pelota verde. Na sequência, as pelotas verdes são o quê? Peneiradas em uma tela de rolos e o material do tamanho necessário é alimentado na grelha de uma máquina de pelletização. Quando as partículas sólidas estão completamente revestidas de água, a tensão superficial das gotas de água torna-se totalmente ativa, dominando as forças capilares. Além desse efeito, o movimento de rolamento dos grãos e o movimento ou deslocamento das partículas em relação umas às outras. E aproveitando isso aí, eu queria te pedir, se não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ajuda esse canal a crescer. Deixe seus comentários aí, sugira novos temas, compartilhe em suas redes aí. Dá uma força para o canal aí, tá? Eu tenho o maior prazer em trazer isso aqui para vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês. Deixando gostei ou não gostei, se inscrevendo e compartilhando essas aulas. O endurecimento. O que é um endurecimento? Então, nessa fase, as pelotas verdes são aquecidas para que haja endurecimento. E ele consiste em 3 etapas principais. A primeira é a secagem das pelotas verdes. A segunda, a queima das pelotas a cerca de 1.300 graus para sinterizar as partículas de óxido de ferro. E a terceira dela é o resfriamento dos pellets quentes antes do descarregamento. Então, o tratamento de endurecimento causa certas reações químicas que alteram as propriedades metalúrgicas específicas das pelotas. Essas reações podem incluir a oxidação da magnetita e a desidratação da hematita terrosa. Para pelotas de qualidade de alto forno, são produzidos pelotas fundentes com adições de calcário, dolomita, sílica e outros aditivos aí, na alimentação do esferamento. Então, essas adições elas não são feitas na hora que a pelota verde vai para o forno, não. Elas são feitas quando se está fazendo o quê? A formação das pelotas. E essas adições reagem com a ganga do minério de ferro para melhorar o desempenho das pelotas nas etapas do processamento subsequente. Então, resfriamento e manuseio. As pelotas são resfriadas e peneiradas após o endurecimento, e aquelas que estão com tamanho acima ou abaixo do especificado são trituradas e enviadas para os silos de armazenamento, onde são reprocessadas. Então, nada se perde, tudo se transforma. Então, as pelotas resfriadas são enviadas para o armazenamento, para posterior transporte para um processamento adicional. Então, sobre os processos de pelletização, existem vários processos, ou seja, várias tecnologias de pelletização de minério de ferro disponíveis para a produção de pelotas. Tá? E algumas delas são processo de forno de leito móvel, processo de grelha móvel direta, processo de grelha de forno, processos com cimento
e processos hidrotérmicos. Nós vamos ver dois processos aí, são os mais comumente utilizados, e vocês já vão ter uma ideia bastante aprofundada de como funciona todo esse processo aí. Então, o processo de grelha de arrasto direto. Tá? Nesse processo, uma peneira de rolos de duplo deck garante que os pellets verdes, com tamanho adequado, qual que é esse tamanho, nós já falamos, que é de 8 a 16 milímetros, sejam distribuídos uniformemente ao longo da grelha de arrasto. E o que é essa grelha de arrasto? Essa grelha é uma grelha que ela vai passar por dentro do forno, aonde as pelotas verdes vão sofrer o aquecimento e se transformar em pellet. Então, a grelha transporta os pellets verdes em uma camada com altura variando de 300 milímetros a 550 milímetros, através de um forno com várias zonas. Não chega assim já de supetão, assim já pega 1.250 graus, não. Ele vai através de várias zonas de aquecimento até chegar à temperatura final, que é entre 1.250 e 1.300 graus Celsius. Então, essas zonas são compostas por secagem com corrente ascendente, secagem com corrente descendente, pré-aquecimento, queima, pós-queima e zonas de aquecimento. Então, essa imagem mostra o que? Um fluxograma do processo de grelha de arrasto. Tá? Podem ver que é bem simples, tem todo o processo lá dos silos, lá com material. Esse material passa nos tambores de pelotização, depois segue nas peneiras corretas até adentrar no forno, que vai transformar as pelotas verdes em pellets. No processo de grelha e forno, a grelha de arrasto é utilizada para secar e pré-aquecer os pellets. O material se movimenta sobre a grelha de viagem, ou seja, a grelha de arrasto, né, até atingir a temperatura na faixa de 800 a 1.000 graus. Em seguida, esse material é transferido para o forno rotativo, revestido com material refratário, tá? E esse material, ao entrar no forno, ele vai sofrer o quê? O endurecimento, onde a temperatura, e aí é nessa parte aí, nesse processo, que a temperatura é elevada ainda mais, chegando na faixa de 1.250 a 1.300 graus Celsius. Tá? Então, esse calor liberado endurece as pelotas verdes, o que ajuda a suportar o impacto do tombamento devido à rotação do forno. Tá? Um resfriador circular é utilizado na saída do forno para o quê? Para resfriar as pelotas endurecidas. Então, aqui nós temos o fluxograma do processo de grelha e forno. Então, vocês veem que ele tem uma grelha antes do forno, onde essas pelotas são aquecidas até 800 ou 1.000 graus, e, na sequência, elas adentram o forno, onde elas vão sofrer o endurecimento final a uma temperatura de 1.250 graus. Inclusive, essa temperatura é a mesma temperatura da fabricação do clinker. Quem tiver interesse de conhecer um pouco da fabricação do cimento, no canal aqui, eu vou deixar o card aqui em cima. Aqui, ó. No canal eu tenho uma playlist completa sobre o processo de fabricação de cimento. Então, esse processo de pelotização, tá? Cada um deles tem as suas próprias características, vantagens e desvantagens. Os processos de pelotização são projetados para otimizar qualidade das pelotas produzidas, o consumo de energia, o rendimento do minério de ferro e outros fatores relevantes. Tá? Nós não vamos entrar aqui em detalhes assim, de vantagem e desvantagem de cada um deles, porque isso aí é particularidade de cada empresa, tá? Pelo tipo de processo que ela adota. Então, as decisões sobre qual processo adotar vão depender de quê? Característica do minério de ferro, requisitos de qualidade das pelotas, disponibilidade das matérias-primas adicionais, aspectos econômicos e outros fatores aí relacionados. Tá? Que nós temos um comparativo sobre os dois processos que nós tratamos dele. Então, comparação da distribuição de temperatura durante os dois processos. Eu vou
ampliar isso aí para vocês verem o gráfico abaixo da temperatura, como é que cada um deles funciona. E aí você vai ter a ideia. Se você que já trabalha na área ou trabalha numa empresa que tem, tá? Você pode comparar aqui esses gráficos aí com o que tem na sua empresa e também, inclusive, pode deixar nos comentários aí, né? Se alguma coisa aí ficou faltando, complementar isso que nós estamos falando. Com isso, chegamos ao final dessa aula. Quero agradecer a você que chegou até aqui. Pedir, se ainda não for inscrito, tá com o dedo aí, ó, sem pena, sem dó. Se inscreva, deixe o seu gostei. Né? Vem muito mais novidades por aí. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Próxima vamos falar de concentração. É outra coisa fantástica.